Saudações a vocês que acompanham este canal, um vídeo em que eu procurarei dar respostas a certas perguntas e certos questionamentos que algumas pessoas que frequentam o canal me fizeram nos últimos dias, ok? Eu estou fazendo este vídeo pelo Meet, porque, em primeiro lugar, pelo celular, eu tenho tido algum problema com empresas de telemarketing me perseguindo, e quando eu recebo a ligação, a gravação se interrompe, e também porque eu vou usar um pouco de recursos de exposição de tela, ok? Este canal não tem lá grande complexidade do ponto de vista da edição, não há edição nenhuma, então o que eu faço aqui é sempre da maneira a mais simples possível, certo? Muito bem. Então, temos alguns questionamentos, algumas perguntas que me foram feitas. Vamos ver se eu consigo dar conta delas. Vou aqui compartilhar com vocês a minha tela, né? E vou começar a falar dessas coisas todas, né? Então, agora eu estou com minha tela sendo mostrada e eu começo com alguns comentários ao meu canal. Começo aqui com um comentário do Álvaro César, né? Não sei se vocês conseguem ler este comentário aqui. Ele fala da live que eu fiz com o Aldo Dinucci, algum tempo atrás, né? Essa live é uma pérola, agradeço aos professores, então obrigado aí pelas boas palavras, né? Fiquei curioso para conhecer a política de contenção de danos contra o afastamento da natureza que os professores mencionaram em algum momento, mas não desenvolveram. Enquanto paulistano, preciso muito de dicas sobre isso. Muito bem. Essa política de contenção de danos tem a ver com, digamos assim, tudo o que é proposto, né, dentro do âmbito da filosofia estoica. Toda a filosofia estoica, de alguma maneira, tenta dar conta de um possível afastamento do indivíduo frente à natureza. Okay? Especialmente o estoicismo em Roma já passa a ter adeptos que estão, por vezes, afastados, né, da natureza, já muito dentro daquela civilização urbana, especialmente os que moravam na cidade de Roma. Então, quando nós vemos coisas como Marco Aurélio, nos seus exercícios espirituais, né, para usar o termo que Pierre Hadot acabou popularizando, imaginando a si próprio como uma fortaleza, né, buscando o refúgio em si próprio, nós temos algo dessa política de contenção de danos. Né? Jung costumava dizer, enfim, de maneira provocadora, né, eu creio que seja Jung que disse isso, que o ateísmo é um problema de quem vive em cidades. Né? Eu não sei se ele tinha razão ou não, mas se nós substituirmos aí ateísmo por, digamos assim, desconexão, essa desconexão da natureza que as cidades por vezes proporcionam, podem gerar certas ideias assim de não sentido, não exatamente de ateísmo, mas de não sentido da vida, da existência, e um não sentido que é vivido em meio à multidão, em meio aos outros, né? O que por vezes, digamos assim, até aumentaria essa percepção. Quando se está perto da natureza, os ciclos naturais, a própria beleza que a natureza oferece, são coisas que afastam este não sentido. Né? E as pessoas, por vezes, se pacificam, se sentem mais calmas, mais tranquilas. Eu falo de uma natureza, por assim dizer, domada pela agricultura ou, digamos assim, por algo como a jardinagem. Não falo da natureza completamente selvagem, não falo de alguém jogado no meio da savana africana ou jogado no meio da floresta amazônica sem saber, né, o que faz ali. Então, a natureza
A observação da natureza, a contemplação da natureza são coisas que podem, digamos assim, transmitir ao indivíduo de maneira rápida, né? De maneira, por vezes, até mesmo inconsciente, um certo senso de conexão, de pertencimento ao todo, que são coisas que, por vezes, nós não temos na vida citadina. E as estratégias que os estoicos discutem, né? Então, você pode dar uma olhada lá em Marco Aurélio, também em Sêneca. As estratégias que eles discutem tentam dar ao indivíduo essa conexão com o logos, né? Com o princípio universal que, enfim, sendo metáfora ou não, governa tudo quanto existe, sem necessariamente a observação da natureza. É claro que se houver a observação da natureza, a contemplação, a proximidade, tanto melhor, mas não havendo, há algumas técnicas que, de uma certa maneira, calibram isso para o ser humano, ok? É isso que diz o Álvaro César. Faz um outro comentário, né? Um outro comentário interessante aqui, creio que do Rodrigo Fernandes. Quando eu estou triste, muito para baixo, eu assisto alguns dos seus vídeos e me faz muito bem. Gratidão. Bom, também eu lhe agradeço aí as palavras e creio que estes vídeos sejam para isso mesmo, né? Às vezes eu me acho meio baixo astral, né? Mas se os meus vídeos têm servido para que você se sinta melhor, para que você não sinta essa tristeza toda, né? Para que você encontre em si próprio recursos para lidar com isso, eu fico pago do meu esforço, né? Eu me considero completamente recompensado. Então aí, Rodrigo, obrigado pelo seu elogio, né? Pelo seu comentário, né? Temos aqui também do Daniel Medeiros a seguinte pergunta, né? Recentemente comprei o livro Meditações, Marco Aurélio, da editora Príncipes. O que tu acha dessa editora? Eu não a conheço e não conheço essa tradução, não sei de quem é, talvez aí se você pudesse me dar mais detalhes, eu enfim, poderia me informar melhor, né? Alguns acham que eu tenho todas as traduções de Marco Aurélio, que eu conheço todas as traduções, enfim, alto lá, né? Foi o primeiro livro físico que comprei, não tenho o hábito de ler, mas me interessei pelo estoicismo. Se foi o primeiro livro físico que você comprou um ótimo primeiro livro físico, ok? E quais livros sobre estoicismo o senhor me recomenda? Tem gente que quer me chamar de senhor, ok? Sem problemas, né? E de qual editora? Bom, você deve ser mais jovem que eu, se diz que o primeiro livro físico que você comprou é As Meditações, né? E eu desejo que você compre outros livros físicos. Uns tempos atrás, foi feita uma pesquisa na qual se demonstrou que quando se lê em tela, é uma determinada região do cérebro que é, enfim, ativada, e quando se lê no papel, é outra região. Essa região do papel tem mais a ver com a linguagem propriamente do que na tela, que é a parte do cérebro que lida com imagens. Eu não sei se isso foi comprovado por outras pesquisas ou se isso se aplica também aos e-books nos leitores digitais, ok? Talvez nos leitores digitais nós tenhamos outra situação. Para mim, ao menos, que faço muita questão dos livros físicos, né, ainda que eles não sejam os mais sustentáveis, digamos assim, para mim, ao menos, o meio digital me causa muita ansiedade. Então, eu prefiro a limitação que o papel me dá, né, porque ele me segura mais a atenção. Quando eu tenho um livro digital nas mãos e estou usando um meio digital para lê-lo, eu fico muito ansioso querendo fazer pesquisas a respeito daquilo, né, querendo pular de referência em referência, ok? Isso me causa uma certa ansiedade, então a limitação que o papel me dá me permite uma aderência maior ao texto, eu prefiro, né? Quais livros sobre estoicismo você me recomendaria e de quais editoras? Olha, eu tenho aqui uma lista que eu fiz, vou colocá-la aqui, ó. Tá certo? Se vocês quiserem.
pausem pausem a imagem, tá? Vou até aumentar aqui, ó. Opa, vamos deixar assim, né? Estes livros todos são muito bons, muito bem escritos, muito bem fundamentados do ponto de vista das fontes, ok? Esse do Pierre Hadot, A Filosofia como Maneira de Viver, que foi lançado em 2016 aqui no Brasil, é talvez o mais acessível e o mais e aquele em que se faz uma ponte mais direta com a vida tal como ela se nos apresenta, tá? Tem um grande porém, este livro é que, como tudo da realizações, é muito caro, ok? Mas é um livro precioso na sua compactação, né? Na sua brevidade. E outros livros que são muito bons, assim, do ponto de vista de entender, né? Os estoicos como uma escola filosófica, tem aqui os estoicos organizados pelo Brad Inwood, né? A tradução do The Cambridge Companion to the Stoics, né, que saiu pela editora Odisseus em 2006. Tem o livro do Jean-Joël Duhaut, Epicteto e a Sabedoria Estoica, né, saiu pela Loyola em 2006. Tem outro, Ler os Estoicos, do Jonathan Barnes e do Jean-Baptiste Gourinas, também pela Loyola. E tem o do Roberto Radice, Estoicismo, saiu pela Ideias e Letras em 2016 também. Todos eles muito bem pesquisados, né? Agora, tem uma outra coisa que você pode fazer, se você digitar assim, ó, archive.org. Você entrar no archive.org, né? E digitar o seguinte, ó, Epicteto Aldo, né? Que você acha aqui no archive.org, né? Vamos lá, não me deixe na mão não, conexão, né? Você acha algumas opções, né? Então, existem algumas que eu acho interessantes aqui, ó. São as traduções ou feitas pelo Aldo Dinucci, ou, enfim, supervisionadas por ele, tá? Tem aqui, ó, esta segunda opção, atualmente, o Enchiridion de Epicteto, uma edição bilíngue, né? Tem esses testemunhos e fragmentos, que são todas as falas atribuídas a Epicteto, e tudo aquilo que se diz de Epicteto em outros autores, né? E tem também esta tradução do James Bond Stockdale, que foi um vice-almirante da Marinha dos Estados Unidos, para o Courage Under Fire, né? Coragem sob fogo. Então, se vocês digitarem aqui, perdão, se vocês clicarem aqui, ó, no Enchiridion de Epicteto, existe um livro digital, né? Tem uma breve introdução, com algumas questões até mesmo filológicas, né, do ponto de vista de estabelecimento de texto, de história, dos testemunhos que nós temos, né, do texto. E aqui, ó, eu vou chegar a me aproximar, né? Aqui tem o capítulo 1º do Manual de Epicteto, do Enchiridion, né? Muito útil, né? Algo muito interessante para ler, assim como as meditações. Então, tenho aqui no canto o texto em grego, né? Não dá para dizer o original, mas enfim, o texto que nós podemos reconstituir, né, em grego, taliton, onton, tá, enfim, continua, e o texto em português do lado direito, né? Mas se você quiser também, há outras opções, né? Há outras opções, por exemplo, aqui, testemunhos e fragmentos, temos outros textos, né, atribuídos a... Né? Então, há uma explicação aqui muito interessante sobre Epicteto, o mundo de Epicteto, e há alguns testemunhos aqui, né? Enfim, ó, aqui temos, né, algo que foi dito por Epicteto ou que é atribuído a ele, né? Enfim, deem uma fuçada aí, deem uma procurada, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou partir em dois este vídeo.
porque assim não fica muito longo, tá bom? Então esta é a parte 1 das respostas que eu estou dando a pessoas que me fizeram perguntas, e vamos para a parte 2, né? Com perguntas assim um pouco mais extensas, tá bom? Então eu agradeço a todos o carinho e a atenção. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.